Fala, gente, estamos de volta, segunda live. Essa vai durar pouco, então não se distrai. A gente vai ficar uns 15 minutinhos só para fazer as considerações finais. Cara, foi incrível. Quem participou da primeira sabe do que eu estou falando. Se você não conseguiu pegar ela inteira, assiste. Eu vou deixar pelas próximas 24 horas. Ela está disponível no Instagram. Inclusive, eu tenho uma notícia incrível. Olha só. No app que a gente está fazendo para combate à depressão e ansiedade, todas essas lives a gente está tentando disponibilizar lá, ok? Então assim que eu tiver essa confirmação eu já aviso, mas se rolar vai ser incrível. Então desde a primeira até a última, que a gente ainda não sabe quando vai acontecer, mas elas, se Deus quiser, vão estar disponíveis no nosso app de combate à depressão e ansiedade. O Leandro já está com a gente aqui, já tem 4.000 e poucos incendiários. Clica na flechinha, chama todo mundo, dá tempo ainda de você convidar uma galera, ok? Para a gente poder finalizar essa live de hoje. Deixa eu aceitar o Lê aqui. Pera aí, Lê. Pronto. Então é isso. E outra notícia que eu estou dando é a respeito do livro A Resposta que Você Precisa. Eu disponibilizei um dos capítulos de graça. O link está na minha bio. É só você clicar lá, já baixa o teu capítulo e já garante o teu livro, ok? Fala, Lê. Bem-vindo. Eu arrumei o link lá. Agora pode clicar no link na bio que vai dar certo. Boa, então fechou. Deixa eu pedir uma coisa, galera. É o seguinte, a gente está com 6.000 e poucas pessoas, a galera está voltando. Assim que encerrar a live, eu vou deixar um stories também com o link do vídeo, ok? Só para você não ficar preocupado tendo que sair, ver o vídeo. Acabando aqui, eu vou deixar um stories também com o link para você só arrastar para cima, já vai direto lá pro vídeo com testemunho. E eu tenho certeza que vai te edificar demais. Enquanto você está entrando, a galera que está conectando agora talvez caiu de paraquedas. A gente falou sobre um pouco do testemunho do que a Érica e o Lê viveram nesses últimos dias. A gente falou muito sobre fé para permanecer, fé para romper e viver milagres mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Uma das chaves que a gente compartilhou, o Lê falou e eu achei demais, é sobre a quarentena. Esse período que a gente está vivendo, isso é bíblico. Jesus passou exatamente por isso antes de iniciar o seu ministério. Então talvez você que estava abatido, eu quero te convidar a ver por uma nova perspectiva. Deus está guardando você. E a grande verdade é que a gente não vai ter nenhuma desculpa a mais para dar para Deus a respeito da nossa falta de intimidade com Ele ou busca na palavra. Sim, porque dizer que não tem mais tempo é uma desculpa que nos últimos, 20 dias não casa mais, né? Não tem jeito. Ninguém mais pode falar que não tem tempo, né, cara? Acabou. E de verdade, a angústia, né? Eu acho que a ocasião não faz o ladrão, eu acho que ela faz o cristão. Eu acho que a angústia empurrou alguns para aquele quartinho que ele não conseguia praticar. Boa. Acho que algum sustinho que veio, a galera deu uma orada forte. Gente, eu mesmo, eu sou pastor, sei lá, desde 2001. Eu sou convertido desde 99. E de verdade, o que aconteceu comigo? Passei um chacoalho aí agora que orei, irmão. Que nem novo convertido, orei cheio de paixão, chorei, abri a Bíblia daquele jeito, fui até na caixinha de promessa, peguei aqueles corinhos de fogo das antigas que eu usava no monte para orar, eu fiz tudo de novo, gente. Basta Deus cumprir, né, aquela voz que antes abalou tudo, que mais uma vez era abalar céus e terra, passando por nós, a gente vai estremecendo, você vai orando, irmão. Então, talvez tem gente que fala, não consigo ler, não consigo orar. Eu acho que o seu perreio tá pouco ainda. Vamos pedir para Deus dar uma apertadinha no carro. Não, verdade. Ninguém vai ser o mesmo depois desse período. Não vai, cara, não vai. O Rodolfo Abrantes esteve com a gente aqui, uma das lives, ele falou algo que eu achei muito bom. Ele disse, André, muita gente questionando se é o fim dos tempos ou não. Ele falou, se é o fim dos tempos, eu não sei. Eu acredito que não. Mas uma coisa eu tenho certeza, é o fim de um tempo. E eu achei aquilo incrível, porque é uma grande realidade. É o fim de um tempo. Você que está me ouvindo, cara, eu não te conheço. Talvez a maior parte ainda não tenha tido a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas eu posso falar algo sem dúvida de errar a teu respeito. Você nunca mais vai ser o mesmo depois desse período. Tem muita gente que está aprendendo a celebrar o que já tinha. Tem muita gente que está aprendendo a contemplar o que já tinha. Uma das frases que mudou a minha história, eu quero compartilhar com quem está ao vivo aqui, é que quando a gente começa a viver uma vida mais leve, é quando a gente aprende a desligar o modo comparativo e ligar o modo contemplativo.
Então, quando está todo mundo em casa, irmão, a gente só tem a nossa família para contemplar aquilo que está guardado dentro do nosso refúgio para contemplar. E a gente percebe o seguinte, aquilo que às vezes a gente comparava lá fora perde totalmente sentido quando todo mundo está dentro, irmão. Você tem o que você tem precisa ser valorizado para que você esteja pronto para receber mais de Deus. A gratidão é um solo que é um solo perfeito para viver novos milagres, para viver novos sinais, novas maravilhas de Deus. Então, na boa, em meio a tudo que a gente está vivendo, eu acho que uma palavra que pode ser considerada como uma das palavras de ordem para esse tempo de quarentena é contemplação. Cara, a gente, apesar de tudo, a gente está podendo viver um tempo em que a gente está mais próximo da família. Tem pessoas que... Eu vi uma frase, né? Eu vou parar de falar agora, eu quero te ouvir de novo. Mas eu vi uma frase que eu achei interessante. O cara disse, cara, eu tenho conversado com a minha esposa nesses últimos dias e você sabia que eu descobri que ela é uma pessoa legal? E aí, Uau. e aí o cara tava querendo dizer, tipo, cara, tem tantos anos que eu não sento para conversar com ela, mas até descobri que ela é uma pessoa legal, ela é gente boa, interessante. Sim, cara. Cara, que louco. Eu tava ouvindo uma live do profeta Rafael Conrado. Sim. E ele tava fazendo uma live junto com o Júnior Ramos, um pastor de Framingham. E o Júnior falou uma coisa que mexeu demais comigo. Ele falou assim, eu tô vivendo um tempo, ele é um pastor há muitos anos, antes de mim, de você. Ele disse assim, eu tô vivendo um tempo tão incrível em família que eu tenho um medo. Que os meus filhos um dia olhem para mim e falem assim, que saudade do Covid, pai. Uau, muito bom. Gente, eu acho que algumas pessoas, elas não estão aproveitando bem esse tempo. Yes. Porque eu acho que alguns filhinhos, algumas esposas, alguns maridos, você vai um dia falar, cara, que saudade da quarentena. Uau. André, eu e você, a gente ficava muito na estrada. Cara, eu fico muito na estrada e agora eu tenho um bebê de 6 meses. Cara, eu acordo, eu pego ele no berço, levo pra minha cama, ele fica fazendo carinho em mim, cara. Eu posso ficar 1 hora com ele na cama. Então minha esposa levanta tranquila, depois do nosso devocional, ela faz um café. Daqui a pouco ela me chama, eu vou com o bebê. Cara, eu choro, eu falo, amor, eu queria estar fazendo o que Jesus sempre me chamou para fazer, mas eu não ia ver isso. Eu não ia ver. O meu trabalho não me deixa ver um bebê crescendo assim. Então, cara, se a gente não olhar para o terror que está sendo criado, né? Porque o contrário de boas novas, o contrário de evangelho é o anúncio do caos. O contrário de profecia é o anúncio de morte. O profeta, ele ordena que a morte vá embora. Jesus veio e ordenou que as sentenças de maldição caíssem por terra. E de repente, a galera no meio dessa pressão não está conseguindo ter esse tempo de qualidade, cara. Eu tô tendo esse tempo na minha casa, eu tô vendo meu bebezinho crescer, ele é meu melhor amigo, ele fica pirado quando eu chego, e isso não seria tão possível, não ia ser tão íntimo, se a gente não tivesse preso aqui dentro da arca, cara. Noé passou muito mais que a quarentena, e vou te dizer mais. Eu acho que na arca se fabricava pelo menos 1,5 toneladas de fezes de animal por dia que eles tinham que jogar para fora. Então, graças a Deus, a gente tem descarga na quarentena. Imagina, André, quando aquelas 8 pessoas dentro daquele barco falavam assim, cara, eu vou me matar, eu vou sair daqui agora. E alguém subia lá no 3º andar, abria aquela portinha de 45 centímetros, o que eles viam lá fora? Os amigos que não creram morrendo, boiando. Cara, se você olhar para fora hoje, não estou dizendo para o mundo lá fora na quarentena, mas se você olhar para quem não tem uma palavra de bênção, cara, a sentença de morte, ela já está estabelecida. Se não for Covid, é a dengue. Se não for a dengue, é bala perdida. Se não for bala perdida, é aborto. Agora, nós não temos essa palavra. Nós temos uma palavra de bênção. Então, cara, para mim estar preso aqui dentro é melhor que estar preso na arca e é melhor do que muita coisa. E, para eu encerrar essa fala, o pior sucesso que você pode fazer, André, é um sucesso que Deus não pediu para você fazer. Sim. Eu creio que Jesus está salvando a igreja de muita coisa que a igreja estava fazendo e que não era porque dele, por ele e para ele. Sim. Nós estamos sendo salvos, cara. Nós estamos revendo os casamentos, revendo os nossos filhos, fortificando família. E tomara que
sua filhinha, tomara que os meus filhinhos não falem, papai, que saudade da quarentena. Uau, muito bom. Se a gente aprender a lição que Deus tem, cara, nós vamos manter muita da nova rotina, do novo tempo. Não é fim dos tempos, é o início de novo tempo, com certeza absoluta. Eu creio. Eu vou te falar, eu não lembro se é do Billy Graham essa frase, mas ele diz algo que tem muito a ver com o que ele está dizendo. Ele fala o seguinte: se o Espírito Santo fosse removido da igreja, 95% do que a igreja moderna faz poderia continuar sem problema. Sim. E eu acho que esse período de quarentena deixou isso muito claro. O que permanece quando a estrutura não faz mais sentido, o que permanece quando o modo operante não difere mais nenhuma das igrejas, o que permanece quando o número de cadeiras no teu auditório não faz mais diferença nenhuma. Cara, são as bases estabelecidas no nosso ministério, o quanto de relacionamento a gente estabeleceu entre si, a ponto da igreja não sofrer uma ruptura. Aqui a gente tem 3, 4 meses como igreja estabelecida aí. Falei, uau, que loucura! 3, 4 meses de igreja. E a gente está vivendo esse momento que é único na nossa geração. Né? Os historiadores dizem que a única coisa que se compararia com essa epidemia que está vendo é uma gripe espanhola, que foi no início do século. Sim. Ou seja, o que a gente está vivendo é desafiador. Mas, em meio a tudo isso, o que eu estou vendo é pessoas se movendo em generosidade como nunca antes. Sim, pessoas sendo curadas, tocadas. Uma das fotos que mais me impactou essa semana foi a foto de uma voluntária nossa, uma pessoa da nossa igreja, que a gente não tinha ideia, e quando começou o projeto aqui para saber quem precisava de auxílio, ela entrou em contato, disse, olha, eu preciso de auxílio, eu estou sem nada para comer. Cara, a gente tem um projeto chamado We Care, levamos comida de tudo que tem de melhor, que os nossos filhos comem, a gente levou para lá, e aí ela mandou uma foto para o grupo de voluntários, dizendo, olha, vocês salvaram a Páscoa na minha casa. E aí o filho dela comendo batatinha frita, e ele sorrindo em família, eu falei, uau, é algo que, no meio de uma crise como essa, talvez pessoas que sempre foram muito bem abastadas perceberam que poderiam ser um pouco mais generosas do que já eram. Pessoas Sim. que talvez despertaram. Eu acho que esse é o tempo, um tempo de despertamento em que a gente está orando mais do que orava, buscando talvez mais do que buscava. A gente está ressignificando o que de fato é importante e aquilo que é completamente supérfluo. Então, Olê, e eu finalizo aqui a minha fala nesse sentido, mas a gente tem um auditório aqui para 300 pessoas. Primeira vez que eu preguei aqui, quando acabou o culto, foi incrível. A gente teve centenas de novos começos, todo mundo celebrando. Cara, eu desci e eu estava indo para o banheiro, eu fui passando pelas cadeiras vazias. Eu comecei a chorar, mano, porque eu falei, não tem sentido uma igreja sem pessoas. Não tem sentido uma igreja sem famílias. Porque se fosse no domingo passado, no final desse culto, ia ter um monte de família nova vindo conversar, se apresentar, Sim. ia ter os novos começos ali que querem abraçar, alguém quer pedir para que você ore por ele. Eu falei, Deus, não tem sentido uma igreja sem esse contato. Mas aí, ao mesmo tempo, Deus falou, filho, no meio de um período em que tem 300 cadeiras vazias, você está falando com mais de 3.000 casas abertas para o que eu tenho gerado no secreto. Então, quando a gente entende esse período, Lê, eu acho que Sim. a gente vai sair daqui sem se encantar tanto com aquilo que não encanta os olhos de Deus também. A Sim, estrutura, cara. Aquilo que se pode comprar, o tamanho dos nossos eventos, enfim. Eu acho que Deus está ressignificando até para alguns, como você falou, o valor do circuito. Será que vale a pena sair tanto, pregar tanto, Sim. correr tanto, construir tanto, se esforçar tanto? Ou será que vale a pena a gente cuidar mais daquilo que está perto, de quem está próximo e daquilo que Deus chamou a gente para fazer, né? Sim, cara. Cara, e de verdade, eu creio que não é o fim, mas eu creio que é uma contração da mulher grávida de Apocalipse. Apocalipse fala de uma mulher grávida de um filho varão, e eu acredito, assim, escatologicamente, que isso que nós passamos é uma contração. Eu acredito que existem 4 fatores. O primeiro, estão querendo provar agora que é um vírus feito em laboratório, vem de um povo que come, não quero julgar agora a cultura do povo, mas que o povo come animais que a própria Bíblia fala que o homem não deveria fazer porque faz mal para a saúde. Então tá, primeiro fator do que está acontecendo, o pecado da humanidade é responsável por isso? Segundo fator,
A natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos. Essa contração é a manifestação dos filhos. A gente está aterrorizando nas lives, evangelizando. Yes. Teve um dia aí que os crentes derrubaram o Instagram, cara. Ele não aguentava as lives. Então, já achamos 2 responsáveis. Terceiro é o de sempre. Ele como leão, ele fica ao derredor buscando quem abra para que ele possa tragar. O diabo é responsável pelo que está acontecendo? Também é. Agora, alguém falar que o Senhor não é responsável no pano de fundo por tudo isso é ser um cara sem entendimento bíblico. Porque a Bíblia diz, Salmo 24, o Senhor é a terra, tudo que há nela, sua plenitude. Se você estudar Joel, vem uma praga de gafanhotos, o povo se arrepende a Deus, depois Deus diz assim, eu vou restituir os anos que foram destruídos pela praga de gafanhotos, o meu exército que enviei contra vós. Então, a falta de conhecimento bíblico faz o cara dizer, quem fez isso foi fulano. Não, foi essas 4 situações que geraram isso. Deus está por trás de tudo, o diabo está tentando arrebentar com todo mundo, a humanidade tem pecado, tem atraído coisas assim, e a manifestação dos filhos está gritando. Agora, onde eu estou nisso é a pergunta certa, não é quem causou. Eu sou do Senhor, intensamente do Senhor, eu sou morninho do Senhor, eu sou frio do Senhor, ou nem conheço o Senhor. Na verdade, nós treinamos e vai que daqui a alguns anos vem a grande tribulação. Vai que pestes maiores, porque, querendo ou não, Mateus 24 está se cumprindo. Quando houver guerras, rumores de guerras, terremoto, maremoto e tiver pestes, vocês têm que ser como os homens que olham para o céu e sabem se amanhã chove ou faz sol. Olhe para os sinais do fim e saiba que eu estou vindo. Então, isso tudo foi um treinamento para o fim mesmo. O Senhor está sendo tão bom que está fazendo a gente se experimentar devagarzinho. Agora, não esqueçam, né, das promessas que cada um de nós fizemos ao Senhor nesses dias. Vamos cumprir aquilo que nós... Senhor, quando eu sair dessa, eu vou guardar meu dinheiro, eu vou trabalhar mais, eu vou te honrar, eu vou levar uma Eu vou oferta lá cuidar no mais da Lagoinha minha do Maior. casa, eu vou ter mais tempo em família. Lembra das promessas, não seja doidão. A hora que estiver tudo beleza, você vai sair de rolê de novo, como se nada tivesse acontecido. Então, cabe a gente pegar o panorama todo e tentar entender quem nós somos e onde estamos no contexto geral. Sim. E quando você sabe, boa parte da sua identidade se manifesta. Porque identidade não é só quem eu sou, é onde eu estou e como eu estou. Quem eu sou é parte dela, mas eu posso saber quem eu sou e estar no lugar errado. Sim. Se você estivesse no lugar errado, o seu jugo ia estar sendo pesado. Imagina fazer 36 dias de live para um cara que só quer engajamento, ele não ia estar irradiando Jesus nessa hora. Ele ia estar caçando assunto. Cara, na boa, eu não tô falando mal de jeito nenhum de ninguém, mas tem um cara que é o cara das lives no secular. Você olha para ele, o olho tá fundo, ele tá cansado, ele não tá aguentando, ele tá tentando continuar falando outros assuntos. Ele não consegue mais. Agora, quem recebeu um encargo, vem aqui e tá se divertindo. A live vai acabar, vamos fazer mais 15 minutos? Cara, é diferente, entendeu? Quem eu sou, onde eu estou e o que Deus espera de mim faz parte de entender o contexto inteiro. Então, esse tempo está nos treinando para ser muito maduro. E, cara, e uma coisa que o brasileiro, agora eu vou falar de brasileiro, nunca experimentou. É o que tem aí direto. Aí tem Twist Season. Aí tem... Aí já passaram por situações de terremoto. Brasil, cara. Brasil tem samba, Brasil tem feriado, Brasil tem uma corrupção que dura uma vida toda, mas tirando isso aí, cara, não tem emoção aqui. É a primeira vez que tudo para. A galera que ganhava hoje para gastar amanhã vai pensar diferente. Então, assim, tudo está sendo uma bênção. Para quem tem a ótica do céu, está sendo um treinamento muito poderoso da parte de Deus. Não dá para mais ser egocêntrico. Eu tenho que ser conectado em tudo e todos. Hoje, se você é um cara muito semeador, você vai ter grande colheita. André, eu vou ter que comprar café quando acaba, alguém semeia um café para mim. Esses dias o cara da farmácia falou, pô, a Eric tá doente, vou mandar um presente para você. Daqui a pouco ele me manda luva, álcool gel
máscara. Eu falei, mano, que semente louca, né? Só para esse tempo que isso é uma semente, né? Mas era o cara protegendo a nossa saúde. Yes, Então, é assim, isso. sabe? Agora, eu e você temos semeado tanto na vida das pessoas, eles querem achar um jeito de nos amar. Agora, o Sim. cara que foi arrogante, narcisista, prepotente, individualista, que colheita ele tem, cara? Uma colheita de angústia, tristeza, medo. Agora, até para esse homem existe esperança nesse tempo. Nós estamos aqui pregando para que você seja convencido dos erros e Deus está dando mais uma oportunidade. Ainda não é o fim, mas um dia ele vem. Tomara que não seja Yes. agora. Eu espero que não, mas quando ele vier, você precisa estar preparado. E se tiver, você vai estar cheio de Jesus, cara. Aí vai se É. cumprir Lucas 18:21. Vai ter guerra, nora contra sogra, pai contra filho, mas nenhum fio de cabelo da sua cabeça será tocado. Para alguns é caos, mas por justo que vive pela fé, vida abundante em todo o tempo, não tem saída. Mas tem gente que tá falando, cara, sogra contra nora já tá se cumprindo aqui em casa o cenário, então, né? Isso daí já... Opa! Esse negócio aí tá Mas, se olha, cumprindo faz tempo. faz tempo. Mas, olha, eu acredito nisso. E eu estava conversando ontem ou anteontem com o pessoal aqui em casa, os meus cunhados estão aqui. E a gente estava falando sobre medo de avião. Eu nem lembro como que começou esse assunto. E aí a Rebeca lembrou de uma viagem que a gente fez, acho que de São Paulo para o Rio, e foi absurdo, turbulento, eu estava super tranquilo. E aí, esses dias, o Pedro Paulo Rosa estava na live, ele brincou sobre isso, ele falou, cara, aquele voo que eu fiz para Nova York, eu jurava que a gente ia morrer, foi um dos piores aterrissagens que eu já fiz, eu olhei para o André estava lá felizão, olhando pela janela. Aí eu compartilhei uma chave com eles, eu falei, gente, eu acho que isso tem muito a ver com a nossa jornada de fé também, nossa jornada com Deus. Quando eu entendo que num voo toda a soberania humana está na mão do piloto, cara, não adianta eu me desesperar, isso não vai mudar o resultado final. Então, o que se aplica nessa questão prática, na nossa jornada de fé, é quando eu entendo que Deus é soberano e eu estou no lugar onde Ele me pediu para estar, eu não preciso me preocupar com o resultado final, é Ele quem controla e governa todas as coisas. Amém. Então, como é que a gente consegue manter a paz em meio a temporadas de crise? Tendo a certeza de que o mesmo Deus que te guardava antes da crise chegar, continua te guardando durante a crise e vai continuar guardando você e tua casa depois da crise. Porque senão a gente tenta botar Deus, um Deus atemporal, dentro de uma janela Sim. temporal. Ou seja, antes da Covid eu conseguia estar firme em Deus, mas agora eu não sei muito bem se Deus... Ei, o Deus que te livrava antes, te livra durante, te livra Amém. depois. Então, esse entendimento da soberania de Deus, eu acho que esvazia um pouco o sentido até de ter medo em relação a como vai ser. Eu não quero propor a gente se tornar super crentes, não, tá? Mas, quando eu creio com toda a convicção de que Deus sabe o que é melhor para mim, quando eu tenho entendimento de que não há desperdício no reino de Deus, de que toda experiência, mesmo que seja dolorosa, Deus vai fazer com que ela imprima no meu caráter algo positivo, Deus vai fazer com que aquilo se torne parte do meu ministério lá na frente. Ou seja, eu não consigo ver com maus olhos aquilo que está acontecendo, porque tudo Deus utiliza como um potencializador lá na Amém. frente. Eu vou dar dois exemplos claros, Lê. A gente pega Paulo, quando ele está na ilha de Malta, quando ele naufragou, a Bíblia, resumindo bastante, diz que eles estão com frio, tem uma fogueira lá, ele tenta pegar lenha e acaba pegando uma serpente, ele é picado pela serpente. O povo então começa a olhar e falar, cara, esse cara é amaldiçoado, porque os deuses tentaram matar ele na tempestade, não conseguiram, e agora enviaram um veneno mortal. E aí eles ficam esperando para que ele pudesse inchar, ele não incha, não morre, e aí os caras começam a falar, uau, esse cara é um deus. E aí começam a trazer os homens doentes da ilha, ele vai orando, e aí chamam Paulo para orar pelo pai de um dos homens mais importantes daquela ilha. E aí está um ponto que eu acho incrível, cara, o detalhe incrível da palavra. A Bíblia diz o seguinte, Paulo, impondo as mãos sobre eles, os curou. A Bíblia, quando fala a respeito da imposição de mãos de Paulo, ela está criando um contraponto que está justamente ligado ao que Paulo viveu horas antes. Ou seja, a mão de Paulo é picada pela serpente, e horas depois a mão de Paulo está orando pelos enfermos. Então Deus está dizendo, aquilo que um dia quase parou você, eu vou Sim. transformar como sendo um ponto central no teu ministério. E eu tenho certeza, Lê, e eu declaro em nome de Jesus também, cara, sobre a tua casa, sobre a Amém. Érica, vocês vão ter uma Amém. nova porção
de autoridade para ministrar sobre enfermidades e doenças. Amém. Vocês vão ter uma nova porção de unção, de ousadia, de autoridade para liberar palavras de cura. Por quê? Porque é diferente quando a gente não só prega a respeito do que Deus faz, como a gente prega a respeito do que Deus fez. Não é um compartilhar de ideias, como você disse ainda há pouco. Cara, eu estou falando daquilo que eu vivi, eu sou prova disso. E a segunda coisa que eu queria compartilhar ali a respeito de desperdícios, que Deus ele utiliza tudo que a gente vive como sendo um potencializador. Há 2 meses atrás, a gente sofreu um despejo aqui em casa. Olha que louco isso, cara. A gente estava muito bem, a gente alugou um apartamento aqui, próximo da igreja, em Edgewater. E, cara, tudo certo. Cecília estudando numa escola incrível, a gente super feliz. E aí, do nada, começa a vir umas notificações de que a gente precisava conversar com o office do apartamento. E, para resumir tudo, eles deram um desconto quando a gente alugou. E aí, uma nova administração veio e falou que não reconhecia o desconto. E aí, cara, dia 7 de fevereiro, meu aniversário, a gente chega em casa, tem uma notificação de despejo. Vocês têm 3 dias para sair do apartamento e tal. E aí, resumo. Advogados da igreja aqui, voluntários nossos, entraram em contato, começaram a conversar com os caras completamente irredutíveis. A gente sai do apartamento e aí, depois de 3 ou 4 semanas, a gente consegue o apartamento que a gente está morando hoje. Muito maior, muito melhor, o condomínio incomparavelmente superior, eu pago bem menos. E aí, o condomínio anterior enviou a notificação para os advogados dizendo: olha, a gente entendeu que a gente errou, realmente constava o desconto no contrato, e a gente queria se desculpar, vocês podem voltar, vocês podem permanecer no apartamento. E aí a gente falou: não, fica em paz, já se cumpriu o propósito que Deus tinha estabelecido para essa crise. Ou seja, foi ruim o despejo? Foi. Eu vou ser sincero, em alguns momentos eu fiquei preocupado até daquilo não trazer para a gente um peso de humilhação. Você ser convidado a se retirar da sua casa quando está tudo em dia é estranho. Mas eu lembro que eu preguei com a mesma paixão, eu falei a respeito de um Deus que provê com a mesma convicção e certeza, continuei pregando nos mesmos cultos, cuidando das mesmas pessoas. E aí, sabe o que acontece, Lê? Quando a gente entrou aqui, trouxe a mudança, Deus trouxe o entendimento para mim. Fique em paz, eu continuo tendo governo sobre todas as coisas. Amém. Aquilo que há 1 mês atrás não fazia sentido para você, 1 mês depois faz todo sentido. Então, Lê, quando você está com a tua esposa grávida sendo despejado, pode parecer, para quem não entende o caráter de Deus, que é uma falta do cuidado de Deus. Mas 1 mês depois, quando Deus te leva para um lugar melhor, pagando menos e tem um quarto a mais, ele está falando: ei, eu sabia que você ia precisar de um quarto a mais para o seu bebê que está chegando. Então deixa eu continuar cuidando da tua casa, porque eu sei o que eu faço. Amém, mano? Sim, então, cara, sim. Eu acho que é esse entendimento que a gente tem que ter nas crises. Cara, deixa Deus ser Deus da tua vida. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, eu tenho controle sobre todas as coisas. Eu sei aonde eu estou te levando. Então só descansa em mim, confia em mim e deixa que eu cuido da tua casa. Eu vou prover sobre os teus filhos. Eu vou justificar você. Você tem que escolher quem te justifica. Ou você se justifica ou eu te justifico. Ou você provê, ou eu vou prover. Ou você que tem boas ideias, ou eu que trago ideias dos céus e libero sobre você. Então a gente precisa definir isso muito bem e descansar. Deve ser Kezinha entrando aqui, daqui a pouco eu vou falar: amor, deixa ele falar. A Kezinha fala: você fala muito, amor, deixa o convidado falar. Vem cá, aproveita e já manda um beijo pra ele, então, vem cá. Vem cá, desarmada mesmo, vem cá. Kezinha tá assim: amor, deixa o Lê descansar, ele tá cansado, ele tá com o bebê em casa. Mãe sendo mãe. Cara, mas eu não vou trabalhar amanhã cedo, não. Olê, a gente tem que marcar uma próxima, cara. Foi incrível. Vamos, cara. Vamos. Eu vi que o Drummond estava aqui também. Não sei se ele está online ainda. O Drummond e a Raquel. Um casal de Deus demais. Eu amo esses dois. Meu Deus do céu. Eles são demais, né? Demais. Cara, e a Raquel, deixa eu falar aqui, cara. Escreve o que eu tô falando, sabe? Que eu sou profeta, galera aqui. Não sei se todo mundo sabe. Raquel é uma das maiores pregadoras do Brasil, da história do Brasil, cara. Não é muita gente que conhece ela, porque a galera conhece ela mais no ensino. Sim. Eu trouxe ela aqui e, assim, na verdade eu trouxe o Drummond. O Drummond ia pregar 3 vezes, o Mark Schubert ia pregar 1 vez e eu ia pregar 2. Era uma conferência, Ruiós Conference. Só que eu sabia que ela carregava algo, né? Então eu abortei uma sessão minha
coloquei a Raquel. E ela abriu a conferência. Irmão, ela levou a conferência num nível tão alto, mas tão alto, que ficou Uau. pequeno para os homens arrumar um Uau. jeito de pregar mais do que ela depois. E ninguém conseguiu. Mas a Muito bom. Raquel é uma mulher muito poderosa, está escondida. Estou profetizando aqui. Deus vai dar ela não só como mestre, que ela já é, mas como uma grande pregadora da nossa nação, cara. Ela carrega uma palavra muito poderosa, é muito violenta, é muita Uau. doutrina, sabe? Mulherada normalmente contextualiza bastante com as suas histórias. Ela tem as histórias, uma medida um pouco menor, mas os ensinos dela é muito monstro, cara. É muito. É dose cavalar da palavra de Deus. Muito Essa bom. mulher é incrível. Vou até fazer um pedido. Amor, se você puder, coloca aqui o comentário, o Insta da Raquel, para a galera seguir também. Aí quando tiver o Insta aqui, você já printa a tela e assim que a live terminar, você já vai lá e segue a Raquel também, tá bom? Para a gente finalizar, fica com a gente até o final, porque daqui a 5 minutinhos a gente está fechando. Então você pode voltar e não ter mais live. Lê, vou te falar, cara. Hoje é o dia 37, se eu não me engano. Uau. Tem sido desafiador. Todos os dias a gente está junto aqui e no meio de toda essa loucura, Deus startou algumas coisas que eu nunca imaginei. Uma das coisas é uma rede global de oração. A gente conectou pessoas de vários lugares do mundo para estar orando. E aí, do nada, o que eu gosto de chamar de do nada de Deus, né? Para a gente acontece de repente, mas já era o que Deus havia construído. Do nada, a Ezenete entra e fala, olha, eu tenho uma palavra para você. Deus mostrou um projeto de oração e você à frente disso. Cara, foi surreal. Então, assim, o que eu quero compartilhar é que no meio de toda essa loucura, Deus tocou pessoas que eu nunca imaginaria, chegou em lugares que a gente nunca imaginaria, trouxe pessoas para mais profundidade, relacionamento, fome de Deus, sede de Deus. No meio de toda essa loucura, a gente tem experimentado um cuidado sobrenatural de Deus em tudo. A gente tem visto a igreja tendo voz como alguns ministérios específicos, como nunca antes. A live do Morada foi surreal. A gente viu a live da Gabriela Rocha, Gabriel Guedes, a gente tem visto as lives do Poema, enfim. Eu queria que você compartilhasse com a galera que está conectado com a gente o seguinte: tem muita gente que está ouvindo a gente, está assim, ok, mas vocês já têm uma plataforma, vocês já têm uma igreja, vocês pregam, Eu queria que você falasse especificamente para quem está aqui e quem vai ouvir ao longo das próximas 24 horas. O que você pode compartilhar a respeito de ativação de chamados? Você é um cara que tem isso muito nítido no teu ministério. Não só a Morada, a Fabíola, o Samuca, inúmeros outros caras que você ativou, que você tem uma relação de paternidade, de pastoreio. Isso é muito claro em você. E eu sinto até que às vezes você se esconde um pouco para que esses caras possam voar ainda mais. Eu queria que você trouxesse uma palavra nesse sentido, sabe? De ativação, de chamado. Sim. De pessoas entenderem que, cara, nesse período a gente pode estar sendo escondido em Deus para daqui a algum tempo a gente poder tocar nações, tocar nossa geração. Enfim, fala um pouco sobre isso, Lê. Sim. Gente, o André citou, o André é uma grande referência, uma enorme referência dessa geração. Ele citou outras pessoas que são alta referência também, tanto quanto ele. E de todas as pessoas que ele citou, se vocês pararem para reparar, eu sou o menos conhecido. E quase todos eles vêm para minha mesa. O André estar na América tem a ver com palavra de conhecimento que eu entreguei para ele. E a primeira coisa para você ser altamente relevante no Senhor é entender a sua medida. Eu entendi que a minha medida é semelhante à de Mardoqueu. Eu vou colocar muitas Hadassas para ser Esther e reinar, mas eu não vou sentar nos tronos que essas Esther que se tornaram Hadassas vão sentar. Eu nunca vou ter a estrutura que todos os meus discípulos que explodiram têm. Nunca vou ter não porque não quero, mas porque não é minha medida. Então tem pastores que vai ver essa live, ele tem uma igreja de 50 membros e às vezes ele se sente inferior a alguém. Mas se essa é a sua medida, você tem que fazer ela com muita destreza, com muito amor. Pensa comigo. Ananias era um cara que estava escondido num lugar secreto.
Ele é citado uma vez na Bíblia quando ele sai para orar por um homem chamado Saulo. Esse Saulo se torna Paulo. Ele não é só um doutrinador, ele é um fundamentador do Novo Testamento. E cadê Ananias? Saiu da história. Cadê o discípulo André? André serviu para ganhar Pedro. Pedro foi o pai da igreja dos judeus. E que mais que André fez? André duvidou depois do menininho que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Então, assim, entender a sua medida te livra da frustração, da comparação. Uau, muito bom. Minha medida é a mesa. Eu sou o pregador da mesa. Eu vou parar nas plataformas por causa da mesa. Eu, às vezes, venho para uma live tão relevante quanto essa por causa da mesa. E algumas pessoas, quando estão me ouvindo, elas pensam assim, eu queria que o André falasse mais. E, de verdade, Deus deu uma popularidade ainda maior para ele. Essa é a medida do André. Agora, quando eu não sei qual é a minha medida, eu tento imitar aquilo que eu admiro. E se eu não alcanço sucesso ou não tenho acesso ao que eu admiro, eu invejo. Uau. E quando eu invejo, eu posso me tornar um Judas. E aí eu me torno ineficiente para o reino. Ou me torno aquilo que Lutero diz, o diabo na minha vida é o diabo de Deus. Então o Judas na vida de Jesus é o Judas de Deus. Yes. Judas faz Jesus cumprir algo que nenhum discípulo podia. Mas ser feliz com sua medida vai te dar muito êxito. Cara, vira e mexe, eu sou convidado para os networks que rola. Eu vou embora. Porque no meio de lugares onde tem pessoas relevantes que Deus chamou, também tem os puxa-sacos tentando engajamento. Todo lugar tem isso. Sim. E eu de verdade não suporto, porque o ruim de profetizar é que às vezes tem que falar para alguns caras, cara, você é idiota, Jesus não te chamou. E não é todo dia que você fala para alguém, olha, Deus vai te levar para a América, como foi com o André. Tem dia que eu tenho que falar para alguns caras, mano, larga a mão de ser otário, Jesus não mandou você fazer isso. Então, assim, não é muito bonito ser profeta. Sim. Nessa época é uma época de alta, né? Porque fica todo mundo com medo e eles querem saber dos profetas que Deus anda fazendo. Mas quando voltar tudo normal, não é. Então, assim, saber a sua medida vai te trazer conforto e segurança para não se comparar. E quem para de se comparar consegue curtir, consegue compartilhar, consegue comentar, sem concorrer, sem invejar e ainda consegue celebrar. Então, por exemplo, ontem, cara, eu liguei pro André Valadão e falei assim, André, me manda um vídeo, porque eu preciso postar o que você fez. Você fez um culto no telhado da igreja, mano. Nem os lendários pregadores do telhado pregaram no telhado que nem você. Gente, eu postei o cara, vou imitar o cara, me inspirei no cara e não tenho vergonha nenhuma de pagar o maior pau pra ele e aplaudir. Ele é um visionário absurdo. Mas quando eu sei minha medida, e eu não me comparo nem com o André, pelo contrário, eu amo e o celebro. Não me comparo com o André Fernandes, mas eu amo e o celebro. Então, o que acontece? A gente se completa. E a gente se torna corpo. Então, o Mardoqueu, ele era um homem pequeno. A tradução do nome dele, Mardoqueu, é homem pequeno. E ele pega a Radassa, que é uma pequena planta, e a torna em Esther, a grande estrela, que salva o povo de Deus dos medos e dos persas. Então, eu acredito que para termos uma geração de estrelas, de Esthers, de homens que serão bem-sucedidos, relevantes, poderosos, potentes, mas não vão ser meros artistas medíocres, meros cantores medíocres, meros esportistas medíocres, é quando eles têm uma paternidade. E essa paternidade não fala de quem eu sou, mas fala de quem Jesus é, quem ele é. Pai da eternidade. Quem que Deus é? Abba Pai. Quem que o Espírito Santo é? Pai da adoção. O que me resta ser? Não ser como Paulo disse, vocês podem ter muitos líderes, mas não terão muitos pais. Eu acho que a nação carece de pais. Sim. Então eu estava aqui em casa assistindo, de bermuda, live do Morada. Daqui a pouco ele me chama, vem aqui pregar. Cara, então eu apareci lá e foi legal. Depois eu fui assistir e aparece um monte de comentário. Quem é esse? 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 Tipo, todo mundo conhece os frutos que a gente deu, mas as pessoas não sabem que foi a gente. Então, assim, quando você está bem sucedido em Cristo, você entende que ele chamou um para ser líder de um,
um para ser líder de 10, um para ser líder de 50, um para ser líder de 100, um para ser líder de milhares. Mas se você entender sua medida, essa medida vai glorificar Jesus. Então, pastor de 1000 homens, faça isso para Jesus. Yes. Pastor de 50 homens, Yes. faça isso para Jesus. YouTubers, faça isso para Jesus. Não importa quem você seja, importa que você faça isso para Jesus. E se você fizer, você vai dar frutos, muitos frutos e frutos que permanecem. Yes. Mas se você não fizer, você vai ser vítima do engajamento. E se não fizer isso, ó, um dia você fica e é esquecido. Eu acho que é isso, cara. Muito bom, Lê. Glória a Deus. Mano, obrigado. Obrigado por hoje, por tudo que você compartilhou. Obrigado de verdade. É engraçado porque eu sou um cara muito transparente. Eu gosto muito de compartilhar o que eu estou sentindo. Kezinha fala que às vezes eu sou transparente demais. Mas eu estou tentando me analisar. Eu falei, cara, engraçado porque eu estou falando tanto quando eu vou fazer alguma pergunta para o Lê, e às vezes falo até coisas que talvez não teria que falar, me atropelando. E quando você está falando assim, André, por que você está diferente? E aí eu entendi, cara, porque você carrega algo que é muito claro, a tua carga paternal, sabe? A tua unção paternal. Sim. Então eu acho que eu tô meio que como um filho querendo ser aprovado pelo pai, falando um monte de coisa para chamar a atenção e falar, ei, e aí, tá legal, tá fluindo, e aí, faz sentido. E é interessante, Amém, porque eu creio que cada um carrega uma verdade, sabe? O Luiz Emílio esse dia estava na live, eu falei, apóstolo, todas as vezes que você fala, eu não sei, mas dá mais fome por Deus. Ele falou, isso faz parte do meu encargo, de gerar essa fome por Deus das pessoas. E cada pessoa tem uma verdade muito clara. E sim, a verdade que eu vejo em você muito clara é essa graça paternal, sabe? De trazer todo mundo para a mesa, de compartilhar, de empoderar, de celebrar. Eu lembro que quando você liberou uma das palavras proféticas que você já liberou sobre a minha vida, você me deu um relógio e aí você falou, cara, eu tô te dando esse relógio profeticamente e é para você marcar o tempo. Deus está falando de uma nova estação, Deus está falando de coisas novas que Ele vai fazer. E de lá para cá, a gente teve alguns outros encontros que você liberou algumas outras palavras e sempre foi muito abençoador. Eu lembro que quando eu saí do Brasil, o PPR, o Pedro Paulo falou, mano, vamos lá na igreja do Lê, ele vai ter um culto especial, porque ele está indo também com a Érica. Eu falei, claro. E foi incrível o que Deus fez, assim, vocês poderem orar por nós e liberar. E aí o cuidado de Deus. Quando a gente começa o primeiro culto do Hype aqui em Orlando, você estava aqui também, você, o Brunão, participaram. Sim, cara. Então é sempre conectado com algum ciclo, seja o final de um ciclo ou seja o início de outro. E eu quero te honrar, cara, e agradecer pelo teu coração. É uma honra de verdade poder te chamar de amigo, estar junto com você, compartilhando um pouco do nosso coração na live de hoje. Obrigado pela simplicidade com que você tem construído a tua história. A tua igreja inspira a gente, a tua família inspira a gente, o teu coração inspira a gente. E vamos marcar outros encontros para poder derramar o que você carrega. Vai ser vamos demais. Que vamos, cara. Obrigado, cara. Eu que agradeço. É uma honra estar com vocês, com a sua família. Vocês são especiais. Eu amo muito vocês. E, cara, você me inspira muito. Eu olho muito para você até para eu entender, porque uma coisa que Mardoqueu, uma coisa que Esther tinha que fazer, como ela virou rainha, ela não conseguia mais, né, ver lá fora. Então ela olhava para as donzelas e as donzelas traziam notícias de fora para ela. Então chega uma hora, em um outro aspecto, como pastor sênior, como uma história consolidada, a gente começa a ficar mais sério, cuidar de N departamentos, então parece que você perde a pegada de certas coisas. Então você precisa olhar para algumas donzelas. Você se torna uma noiva velha, você tem que olhar para noivas jovens e ver o que elas veem, o que elas sabem, como elas se comunicam. E, cara, você pode ter certeza que você é um dos caras que eu olho para eu ver como é que Deus está se movendo novamente. E eu considero, porque, cara, para mim você não é um cara que Deus chamou apenas, você é um cara que aperfeiçoou, mergulhou e continuou tendo fome naquilo que Deus te chamou. Teve caras que um dia foi chamado e eles fazem isso por 2 anos igual, idêntico. Você sempre bebeu mais, você sempre se ampliou mais.
e eu fui vendo você virar em cargo. Eu já vi você evangelista, já vi você pastor, tenho visto você profético. E, cara, é assim que Deus gera um apóstolo. Não existe um apóstolo que antes não tenha transitado pelos 5 ministérios. E eu via esse dom apostólico crescendo em você nesses tempos. Eu tenho olhado e uma hora Deus está te usando com cura, uma hora com revelação, mas uma hora você está evangelizando, e uma hora você está pastoreando, e uma hora você está trazendo um ensino mais profundo. Então, assim, eu me lembro que um dia, muitos anos atrás, você falava, cara, eu queimo um pouco pelo apostólico. E aquilo era uma vontade, mas hoje eu já posso contemplar. Eu vejo esse apostólico. Então, eu sou um apóstolo reconhecendo algo apostólico na sua vida que realmente tem desabrochado. Então, cara, eu louvo a Deus. Você pode contar com tudo que nós vivemos. E eu quero principalmente falar tudo que eu errei, para que você não precise errar da mesma maneira. Como diria o Rafael Conrado, um velho herege, ele procura um jovem para ensinar suas heresias, mas um velho pai espiritual, ele procura alguém mais novo para falar sobre os seus erros, para que ele não cometa os mesmos. Então, que a sua geração possa contar com a minha, para ir mais alto, mais longe, mais fundo, de maneira mais poderosa, em nome de Jesus, cara. Te amo muito. Amém. Te amo, Lê. Te amo. Obrigado, mano. Obrigado, de Amém. verdade. Foi Deus incrível. abençoe. Foi incrível, foi épico. A gente vai Amém. falando do WhatsApp, marca a próxima live, eu compartilho aqui. Vou deixar Beijo nos pra stories galera. também o testemunho da Érica para você poder assistir, certificar. Já segue o Lê lá. Eu vou deixar todos os dados quando acabar a live aqui. Maravilha. Tamo Deus junto, Lê. abençoe, meu Beijo. amigo. Beijo. Tchau, tchau. Beijão. Gente, é isso. Estamos encerrando a live de hoje. Foi insano. Você que pegou só uma parte dela, você pode assistir. Eu vou deixar as duas gravadas aqui, ok? Por 24 horas está disponível. Eu tenho certeza que você vai lembrar de alguém que você fala, cara, fulano precisava estar na live, então ainda dá tempo, tem 24 horas para assistir de novo. Amanhã vai estar junto com a gente o Samuel Misaí, que é um cara que eu sou apaixonado, é um dos motivos de eu estar na América hoje, vai ser incrível. Mesmo horário, meia-noite, horário do Brasil, ele vai estar aqui com a gente. Tem mais alguns convidados ao longo dessa semana. Eu fui convidado para participar de uma live com o pastor Maurício Fragari, da Nova Igreja. É uma honra para mim, de verdade. A gente vai fazer uma live também com o Romero Brito, um dos maiores artistas do mundo, brasileiro. O estúdio dele aqui em Miami, e ele está apoiando esse projeto de depressão e ansiedade. Vai ser incrível. A gente ainda vai ter lives com o Drummond Lacerda, com a Raquel, que a gente falou aqui na live. Enfim, e inúmeros outros. O Leandro Vieira também vai estar com a gente. Cara, na boa, gera expectativa. Ao longo dessa quarentena, o que eu posso dizer para vocês é, eu estou dando o máximo que eu posso para que a gente possa crescer o máximo que a gente puder. Então, se você tem sede, beba. Se você tem fome, a mesa está posta. Tem dias que Deus vem como pão, a gente ministra o pão. Tem dias que a gente ministra o vinho, ou seja, tem dias de revelação e palavra, tem dias de mover profético e cura. Eu não sei quais são as áreas que você precisa mais, mas uma coisa eu sei. Deus está disposto a trazer renovo ao cansado, cura ao enfermo, liberdade ao cativo. E é isso que a gente foi chamado para ministrar. Amém? A gente foi chamado para compartilhar boas novas, anunciar o ano aceitável do Senhor. Estamos finalizando, eu queria orar com você rapidinho, antes da gente encerrar. E eu queria te fazer esse convite também. Se você não baixou ainda esse capítulo gratuito, eu disponibilizei um dos capítulos do livro, A Resposta que Você Precisa. É só você ir lá na minha bio, clica no link, já baixa, ok? E aproveita e compra o livro completo também. Vai te edificar demais e vai me abençoar também. Amanhã, meia-noite, horário do Brasil, a gente está junto de novo e eu queria orar com você. Pai, obrigado por mais uma noite, obrigado por tudo que foi liberado, obrigado, Jesus, por toda essa liberdade que a gente tem experimentado, Pai. Obrigado por todo esse fluir, obrigado por cada revelação que tem nos ensinado, tem nos forjado, tem nos moldado. Obrigado, Jesus, por cada vida conectada. O Senhor tem levado a Tua palavra em lugares que a gente nunca imaginou. E nós sabemos que é tudo sobre você, Jesus. Não tem a ver com homens, não tem a ver com status, não tem a ver com engajamento, tem a ver com avivamento, tem a ver com Cristo em nós sendo liberado sobre nações, sobre famílias, sobre a nossa geração. Nós declaramos em nome de Jesus o Teu cuidado sobre cada família aqui representada. Nós te agradecemos, Paizinho, por esse tempo. Nós declaramos em nome de Jesus o maior romper da nossa história não vai começar, ele já começou, é palpável. Nós cremos nisso. Obrigado, Pai, nos guarda,
Nós declaramos em nome de Jesus sobre cada pessoa conectada, paz que excede todo entendimento, toda preocupação, ansiedade, angústia, medo, todo pensamento de desistência, pensamento de morte. Nós damos uma ordem que cesse agora e que você possa experimentar um tempo de paz, Deus preenchendo todo o vazio, renovando tuas forças e trazendo para você, em nome de Jesus, um tempo novo. Eu declaro o novo de Deus sobre a tua casa. Deus te abençoe. Amanhã, meia-noite, horário do Brasil, a gente está junto de novo. Beijo.